Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje trouxe para vocês mais uma resenha dupla do mesmo autor. Então hoje eu vou falar sobre dois livros, duas experiências de leituras que eu tive com Nikolai Gogol. Então o que acontece, gente? No ano passado eu tive alguns contatos com a literatura russa e esse foi o autor que eu mais gostei de ter tido a experiência. Então no ano passado eu li A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que eu gostei bastante, foi um favoritado. Achei que a experiência foi sensacional. Eu também terminei de ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. E esse livro, na verdade, é uma maratona e tem todo um enredo, toda uma história por trás dessa literatura, por trás desse livro, porque eu tive muita dificuldade. Dostoiévski é um desafio, sabe? E foi uma escolha errada, porque foi o meu primeiro contato com a literatura russa, então eu acabei me afastando demais, eu desisti algumas vezes de ler Crime e Castigo, tem todo um enredo aí. Eu tenho 3 vídeos falando sobre essa leitura, como é que foi essa saga para conseguir terminar Crime e Castigo. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. E eu também li O Jogador do Dostoiévski, que eu gostei muito mais do que Crime e Castigo. Foi uma experiência um pouco melhor, mas eu ainda assim encontrei dificuldades. A literatura russa ainda é algo que eu tenho que explorar muito mais. Eu acho que encontrar autores e histórias mais maleáveis, que você consegue se identificar, que você consegue encontrar algo em comum, que você consegue tirar interpretações interessantes, eu acho que dá um estímulo maior. Então, no ano passado, eu também li O Capote, do Gogol, que foi lançado lá em 1842. Então, O Capote, ele faz parte da literatura, de um dos meios da literatura que ele estava ligado, porque o Gogol, ele é de origem ucraniana, mas ele escrevia os seus contos e os seus livros em russo. Então, essa parte do O Capote, ele está inserido na corrente da literatura russa mais clássica. Vai falar ali sobre São Petersburgo, vai ser um dos cenários principais ali dos autores que escreviam essas obras, né? Vai falar sobre funcionários públicos, vai falar sobre questões rotineiras e algumas críticas ao Império Czarista que estava ali em vigor naquela época. Então, basicamente, o Capote vai falar sobre o nosso protagonista, que o sonho da vida dele é conseguir comprar um capote novo. Porque o que acontece, gente? Naquela época, a miséria estava muito... Tinha muitas pessoas vivendo em miséria. E o que acontece? A maioria dessas pessoas, elas viviam apenas com uma roupa. E se você pensar lá na Rússia, onde o frio é extremamente pesado, as pessoas, geralmente, elas não conseguiam, elas tinham apenas um capote. E o que é esse capote? Ele é um casaco, especificamente de frio, e que as pessoas só tinham aquele casaco. Então, o nosso protagonista, o sonho da vida dele é conseguir trocar de casaco e ter um capote novo. Então, ele passa muito tempo juntando dinheiro para finalmente levar esse dinheiro, conseguir encomendar o seu capote, que ele seja feito exclusivo, né, que ele leve lá para um costureiro, com um alfaiate para ele montar o seu capote. Então ele passa muito tempo, mas muito tempo juntando aquele dinheiro, aquela meta que ele fez, deixando de fazer algumas coisas para conseguir, para não desperdiçar dinheiro com coisas inúteis, para conseguir comprar o capote dele. Então, finalmente, ele consegue esse objetivo, junta o dinheiro dele, vai no alfaiate para conseguir fazer o seu capote. E, assim, ele tá muito feliz, ele está muito entusiasmado, porque também aquele ato, aquele feito de conseguir um capote novo, era também considerado uma questão de status. Então, você, teoricamente, na visão das outras pessoas, você conseguiria melhorar o seu status por ter um capote novo. Então ele vai lá, consegue o seu capote, encomenda, vai buscar e começa a usar o seu capote, que é tipo, o dia mais feliz da vida dele. Ele tá muito feliz, ele tá muito contente, ele tá muito realizado com aquilo. Sendo que o que acontece, qual é o plot ali dessa história? O capote dele é roubado. Era um bem que ele almejou durante tanto tempo, que ele batalhou muito, que ele juntou muito, que ele deixou de fazer coisas para conseguir aquele objetivo, e ele simplesmente é roubado. Então ele vai até uma delegacia para prestar queixa, e ele percebe que ninguém se importa com o seu capote. Então esse livro basicamente vai fazer muitas críticas ali à burocracia da época,
de você conseguir algum tipo de reconhecimento, de as pessoas irem atrás e investigarem quem foi que roubou o seu pertence, a coisa que você mais queria e ninguém se importava. Então ele faz várias críticas em relação à burocracia da época, e eu acho muito interessante porque esse livro foi escrito lá em 1842 e que ele também não deixa de ser muito atual. Às vezes você pega assim, esse livro se passa na Rússia em 1842 e você se acha muito longe e muito difícil disso acontecer. Mas se você bota para nossa realidade hoje, 2021, é muito real tudo que tá acontecendo, sabe? Às vezes é uma coisa que é muito importante pra você, mas que no geral ninguém se importa, não faz diferença para as outras pessoas. Quando às vezes você já não foi roubado, conhece pessoas que foram roubadas e assim, não tem punição nenhuma, nada acontece, fica por aquilo mesmo, ninguém se importa e a burocracia que é pra conseguir esse tal objetivo. Então você consegue muito aplicar na nossa vida, nossa realidade, no século XXI, tudo que está escrito ali naquele livro. Então eu gostei bastante de ter tido essa experiência. É um conto, na verdade, é um conto de 50 páginas, é muito curto, mas é muito interessante, muito objetivo. Eu acho que a questão do Gogol, que eu gosto tanto, é porque ele traz a sua história num ambiente assim muito simples e muito cotidiano, e ele consegue trazer, você consegue se identificar. Assim, você consegue se identificar, você consegue colocar na sua realidade e você consegue, assim, embarcar naquela história e acreditar. Então, acho que foi o que mais me conquistou e eu não posso deixar de recomendar essa história que é super simples. Tá disponível no Kindle Unlimited, então se você tem essa assinatura, cara, se joga porque provavelmente você vai gostar. Eu acho que é uma ótima opção para quem quer conhecer a literatura russa e não sabe por onde começar. Por exemplo, eu queria ter essa dica, sabe? Comece pelo Gogol, porque foi uma experiência muito tranquila e que valeu muito a pena. Então, mais uma dica que eu vou deixar para vocês de um conto do Gogol. Esse também deve ter nem 50 páginas, que eu vou falar sobre O Nariz. E O Nariz, gente, foi uma experiência já um pouco diferente. Porque acontece, O Nariz faz parte de uma outra corrente que o Gogol escreveu, que tem ali sua origem ucraniana. Como eu falei, ele é de origem ucraniana, mas ele escrevia em russo. Então essa outra corrente é mais para a questão do fantástico. Essa história é um pouco mais fantástica. É uma história que provavelmente não vai acontecer com ninguém. Eu espero que não aconteça com ninguém. Mas que você também consegue tirar várias lições dessa história. Então, basicamente, em O Nariz, a gente vai conhecer a história de um cara que acordou num dia e que ele não tinha mais o nariz. Simplesmente isso que aconteceu. Então a gente vai acompanhar esse protagonista para ele conseguir entender o que aconteceu com o nariz dele, conseguir recuperar o nariz dele. Então é uma história muito surreal, uma história que é fantástica, mas é muito, muito interessante, porque você vê tudo que o cara é capaz de fazer para conseguir recuperar o nariz dele, sabe? Ele fica completamente desesperado porque o nariz dele faz parte da sua aparência, faz parte da estética, faz parte de você. E o quão você é estranho, o quão você é incomum por não ter um nariz na sua face. Então a gente se pega várias vezes, sabe, estereótipos de quanto a gente tá ligado na questão do padrão de beleza. Se você não dá um checklist ali, né, nas categorias do padrão de beleza, você começa a se sentir fora, então você começa a buscar para você conseguir aquele objetivo. Então assim, gente, de novo a gente consegue trazer para nossa vida, sabe? Para você entrar naquele modelo, porque se você não está naquele modelo, todo mundo olha estranho pra você, e é isso que o protagonista ele passa. Ele tá sem o nariz dele, e quando ele tenta esconder a todo custo, então ele anda com um paninho no rosto pra esconder que ele está sem o nariz, porque é um absurdo aquilo, é algo estranho para as pessoas. E quando tem algumas oportunidades que a pessoa que está com ele acaba vendo que ele está sem nariz, as pessoas ficam extremamente horrorizadas. Mas muitas delas não ficam horrorizadas para saber o que aconteceu, quererem ajudá-lo, mas não para criticar, para falar o como é estranho, de querer se afastar dessa pessoa porque ela não está no que seria o normal. Então, eu fui para um lado um pouco mais pesadinho ali da história, da interpretação, mas é um conto até muito engraçado, porque você acaba rindo do quão louca é essa história, do quão surreal, do quão tipo assim, a gente
se afasta tanto, de achar tão estranho que aquilo nunca, tipo assim, a gente pensa, aquilo nunca vai acontecer com ninguém. Mas, de novo, você consegue pegar por essa linha do até que ponto a pessoa chega para ela conseguir entrar no que é considerado normal, porque se ela se sente algo fora, se ela se sente fora, um peixe fora d'água, ela fica extremamente incomodada. Então, gente, de novo, recomendo demais. É um livro também, cara, é super curto, super leve. Você vai dar algumas risadas em O Nariz, vai valer a pena. Confia e leia Gogol. Então, eu pretendo voltar aqui para falar de mais alguns contos desse autor, porque foi o mais tranquilo, o que eu mais gostei, o que eu mais me diverti e que não foi maçante de ler essas histórias. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @meajudeolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.